Oi, oi, pessoal. Vamos começar aqui, né, uma aulinha aí sobre ângulos. Então vamos ver, né, essa parte aí da geometria. Então vamos ver, a gente tem várias formas de como classificar ângulo, tá? A gente pode classificar os ângulos quanto à medida deles. Por exemplo, a gente chama de ângulo nulo a medida do ângulo que é igual a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo é zero, não tem como fazer um ângulo, tá? O ângulo reto, quando possui medida igual a 90 graus, então quando a gente tem vamos fazer retinho assim, um quarto de volta, a gente tem um ângulo de 90 graus, o nome dele é ângulo reto. O ângulo agudo, gente, este ângulo, ele tem que ser menor que 90 graus. Por exemplo, ó, aqui é um ângulo agudo, aqui é um ângulo agudo. Então, aqui é um ângulo reto. Aqui, se eu cortar, ângulo agudo, tá? Então, todos os ângulos que forem menores que o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. O ângulo obtuso, em contrapartida, ele é um ângulo que é maior que 90 graus. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90. Olha esse ângulo aqui. Ele é maior, então ele é chamado de obtuso. Ó, maior, chamado de obtuso. O ângulo raso, gente, ele é exatamente 180 graus. É esse aqui, ó. Tá? Ó, 180 graus, é meia volta, tá? Então, os lados são semi-retas opostas. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo de 80 graus, oposto aqui, ok? Oposto não, né, gente? Aqui seria outro lado, mas, por exemplo, ó, este lado é o oposto deste lado, ok? Então, vamos lá. Ainda quanto à medida, a gente tem o ângulo côncavo ou retrante, que é aquele que ele é maior que 180 graus. Então, ó, por exemplo, é este aqui, ó, tá? Ele é maior que 180, mas ele é menor que 360. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Ele é um ângulo retrante. É maior que 180 graus, mas é menor que 360. E o ângulo giro ou ângulo completo é exatamente o ângulo de 80 graus, né? Então, por exemplo, tem aqui, eu dei a volta toda, o ângulo 360 graus, tá? Que é o ângulo de uma volta. Bom, vamos agora, nós já vimos os ângulos quanto à medida, agora a gente vai ver quanto com as complementações, tá? Então, por exemplo, ó, ângulos complementares, o que é? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Cada um é o complemento do outro. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, tá? O ângulo reto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho 30 graus, nós podemos dizer que estes dois ângulos, eles são complementares. Por quê? Porque quando eu somo 60 graus deste com os 30 graus deste, eu tenho exatamente 90 graus, tá? Então, quando eu tenho dois ângulos que juntos formam 90 graus, a gente fala que são ângulos complementares. Agora, ângulos suplementares. Então, dois ângulos suplementares, eles são quando a medida deles dá 180. Então, um é suplementar ao outro. Por exemplo, ó, posso ter assim, ó. Aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 40. E aqui eu tenho 110 graus. Eu digo que esses ângulos são todos suplementares. Por quê? Porque se eu pegar 30 graus mais 110 graus mais 40 graus, na somatória vai dar 180 graus. Então, ângulos complementares, ambos juntos têm que dar 90 graus. Ângulos suplementares, juntos precisam dar 180 graus, tá? Ângulos replementares é quando a soma dos ângulos, gente, bate em 360 graus. Um é o replemento do outro, tá? E os explementares, aí é quando a diferença das medidas é igual a 180. Então, por exemplo, eu tenho
um ângulo de 270 graus e eu tenho um ângulo de 90 graus, se eu faço a diferença entre eles e dá 180, eu digo que esses ângulos são explementares, certo? Então vamos lembrar? Então vamos lá, ângulos complementares tem que dar 90 graus, suplementares a soma tem que dar 180 graus, replementares a soma dá 360 e explementares é a subtração, tem que dar 180, ok? Então, ó, nós temos aqui, ó, exemplos. Olha o ângulo nulo, não tem ângulo nenhum, certo? Ângulo agudo, por quê? Porque olha só, ó, ele é menor que 90 graus, então ele é agudo. O ângulo reto, né, gente? Aqui é o ângulo reto, né, 90 graus. Obtuso, ó, aqui nós temos o ângulo reto, 90 graus. Aqui é obtuso porque ele é maior. O ângulo raso, 180 graus. O ângulo giro, que é 360 graus, tá? Nós temos os suplementares, ou seja, a soma destes ângulos tem que dar 180 graus. Complementares, a soma desses ângulos tem que dar 90 graus. E, gente, nós também temos o trabalho de vértices opostos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um ângulos suplementares, tá? Se eu pegar esse com esse suplementar, mas ó, veja bem que este aqui, ele é o oposto deste. Então, por exemplo, se aqui for 110, aqui também é 110. Se aqui é 70, aqui, que é o oposto, também é 70 graus, tá? São os vértices opostos, ok? E aí, gente, como verificar a medida, né? Medir ângulos é fácil. Então, olha só, pega o compasso, né? É o transferidor aí. Você põe bem certinho, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, um ângulo. A gente coloca bem aqui, ó, na direção do reto, onde tem a marquinha no compasso, aqui no cantinho do ângulo, e você vai, um fica na reta, né? E o outro, como se fosse a outra reta aqui, você verifica, no caso aqui, ó, tá batendo em 45, metadezinha entre 40 e 50, certo? Então, olha lá, a gente coloca o centro do transferidor sobre a origem da semirreta, depois a gente identifica o ponto C, né, que é onde você quer. Então, por exemplo, a gente colocou aqui bem certinho no zero. Identifica e aí você corresponde à medida, tá bom? E aí a gente traça a semirreta. Por que a semirreta? Porque ela é infinita somente para um lado. Ela tem um ponto de origem, ok? E aqui eu faço uma lembrança, ó. Reta quando é infinito para os dois lados. Semirreta quando você tem uma origem e ela é infinita para um determinado lado. E segmento de reta, você tem o começo e você tem o fim da reta, tá bom? Só passando aí para lembrar. Então vamos ver na prática? Olha aqui que legal. Determine os valores de x e y nas figuras a seguir. Gente, ó, concorda que se eu pegar, eu vou até mudar aqui a cor da caneta agora. Olha só. Pegando esta reta aqui, tá? Este ângulo com este ângulo, eles são suplementares. Por quê? Porque a soma destes dois juntos tem que dar 180 graus. Mas nota que eu tenho aqui uma variável x e aqui um y. Fica mais complicado. Então, olha só, concorda que nós temos vértices opostos? Este aqui, ele é oposto a este. Então, se este é oposto a este, ambos têm o mesmo valor. Então, o que a gente faz? A gente faz 15x menos 45 graus é igual a 12x menos 15 graus. E aqui, gente, a gente lida como numa equação linear. Tudo que é letra, né, que tem letra, que é variável, você põe para a esquerda e tudo que é número vai para a direita. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. 15x. Se aqui é mais, vem como menos. É igual a menos 15, se aqui é menos, ele vai como mais. Então, vamos lá, 15x menos 12x é igual a 3x. Menos 15 mais 45 é igual a 30. Aí, aqui, gente, é uma multiplicação.
passa dividindo, né? X é igual a 30 graus dividido por 3, x é igual a 10 graus. Ok, nós descobrimos aqui o x, mas está pedindo para a gente encontrar os valores de x e os de y. Então, agora vamos ver o y? Presta atenção, eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Tem que ser assim, 15x menos 45 mais o y, tudo tem que dar 180. Agora eu vou substituir o meu x por 10, né? Então vai ficar 15 vezes 10 graus menos 45 graus mais y é igual a 180. 15 vezes 10, 150 graus menos 45 graus mais y igual a 180. 150 menos 45 dá 105 graus mais y igual a 180. Agora a gente joga o 105 para o outro lado. Y é igual a 180 menos 105 graus. Y é igual a 75 graus. Aí você fala assim, Pro, será que eu acertei? Fácil. Vamos substituir. Quer ver? Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos substituir para a gente ver se nós acertamos, né? Vou pôr aqui um azul. Vou começar vendo o x. Então, eu vou pegar aqui de novo, ó. Vou fazer aqui pequenininho, ó. 15 vezes 10 menos 45 é igual a 12 vezes 10 menos 15. Então, vamos ver. 15 vezes 10, 150 menos 45 graus. É igual a 120, né? Menos 15. 150 menos 45, 105 graus. 120 menos 15, 105 graus. Olha só, 105 é igual a 105, então o x está certo. Ai, mas e o y? Só, beleza, chegou aqui, gente. Ó, o y vai dar, né? Porque se eu substituir esse y aqui, quer ver? Vamos fazer a soma. A gente vai pegar essa parte, que deu 105, que é o ângulo, este ângulo aqui vale 105, mais o ângulo y, que nós descobrimos que é 75. Então, 105 mais 75 dá exatamente 180 graus, que é quanto vale o ângulo raso. Certinho? Tranquilo, né? Vamos ver mais um. Ah, esse daqui é ângulo, ó, 90 graus. Então, ele é um ângulo complementar. Se ele é complementar, gente, a soma de todos estes ângulos precisa dar 90. Então, vamos ver. A gente faz assim, ó. X mais 40 graus, mais 3x, mais x menos 10 graus, tudo isso é igual a 90 graus. Então, vamos ver. X mais 3x, 4x, 5x. 5x é igual a 90 graus menos 40 graus mais 10 graus. 5x é igual a 90 menos 40, 50. 50 mais 10, 60 graus. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12. Ai, mas será que nós acertamos? Quer ver? A gente substitui, ó. Então, aqui ficaria 12 mais 40, 52 graus. 3 vezes 12, 36 graus. 12 menos 10, 2 graus. Agora, a gente soma, gente, ó. 52. Então, vamos fazer aqui, ó. 52 mais 36 mais 2. Vamos ver quanto que dá? 2 mais 6, 8, com mais 2, 10. 1 mais 5, 6, com mais 3, 9. 90 graus, certinho, gente. Perfeitinho. Viu que gostosinho que é? Você só tem que lembrar que quando fala de complementar é 90 graus. Quando fala de suplementar é 180. Replementar é 360, hein? Olha aqui. Gente, que ângulo é esse, ó? 180. Então, vamos lá. 6x mais 15 graus mais 2x mais 5 graus é igual a 180 graus. Então, fica 6x mais 2x, 8x, que é igual a 180
menos 15 menos 5. 8x é igual a 160 graus. X é igual a 160 dividido por 8. Ah, eu não sei. Monta aqui, ó. Deu 2, 20. X é igual a 20 graus. Será que acertou? Vamos lá. 6 vezes 20, 120. Mais 15. 120 mais 15, 135. 2 vezes 20, 40. 40 mais 5, 45. 135 mais 45, 180 graus. Certinho. E completamos aqui. Deixa eu fazer com vocês, só para fazer uma saideira, que eu não mostrei nenhum exemplo de replementar. Então, eu quero fazer aqui com vocês, tá? Deixa só eu apagar aqui bonitinho. E vou pegar um aqui para a gente fazer um replementar. Ó, vamos lá. Vamos ver como que a gente pode fazer. Vamos supor que nós temos... Aqui a gente tem, vamos lá, 60. Aqui a gente tem 2x. Aqui a gente tem... Deixa eu ver. 70, né, graus. Aqui tem x. E aqui tem 100 graus, tá? Perceba que ele dá uma volta completa, então a gente tem que fazer 100 graus mais 60 graus mais 2x mais 70 graus mais x, tudo isso tem que dar 360 graus. Então, vamos lá. A gente fica com letra 2x mais x, 3x é igual a 360 graus menos 100 graus, menos 60 graus, menos 70 graus. Então, vamos lá. 3x é igual a 360 menos 100, 260 graus. 260 menos 60, 200. 200 menos 70, 130 graus. Aí, x é igual a 130 dividido por 3. X é igual a... Tá? Vai dar 43,3 graus. Certinho, pessoal? Aproximadamente. Certinho? Viram que tranquilo? Facinho, facinho, né? Então, aproveite, treine, faz os exercícios que estão no e-book, tá bom? Um beijo, beijo, queijo, queijo para vocês.